Por que a Restinga? Eu tive aqui há exatos 10 anos atrás. Nesse mesmo lugar aqui, ó. Secole, essa quadra, tudo aqui. Eu tive aqui, o Afro Reggae tocou, inclusive. E pra mim, assim, eu já tinha percebido que esse lugar aqui tinha muita semelhança com os grandes complexos do Rio de Janeiro, né, de favela, de periferia. Então é um lugar que já tinha me marcado bastante porque eu via muita analogia e sinergia. Então nada mais justo do que na 5ª temporada do Conexões Urbanas, onde a gente queria fazer 2 ou 3 programas no Sul, que a comunidade a ser mostrada fosse a Restinga. Então, primeiro tem essa sinergia, tem esse interesse, e a gente acha que a Restinga, ela tem vida própria, e não é à toa que, né, aqui você não é só uma pessoa, não é só um tipo gaúcho, é um restingueiro, né? Então, eu acho que a Restinga, ela tem uma autoestima, ela tem uma identificação muito própria com o seu epicentro, com a sua comunidade. Então, para nós é algo que vale a pena porque você levanta uma bandeira da própria comunidade. Que no Rio tem muito isso através do samba, vocês têm a escola de samba aqui também, mas vocês têm uma coisa de pertencimento do local muito próprio, que eu acho que esse orgulho deve ser mostrado e exportado não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil. Minha infância não tenho boas recordações não, assim. Agora, meu sonho, eu achava que eu ia ser astronauta. Depois eu resolvi que queria ser jogador de futebol, depois boxer. Assim, na verdade não tinha uma coisa muito definida e programada. Eu, na verdade, acho que a violência, a perda de pessoas que eu gostava muito, né, que eram meus amigos, foi me forjando, né, como se fosse um metal, e eu me transformei numa espada. E a partir do momento que você vira uma espada, você tem que ir para a guerra. E não planejei nada, tudo foi acontecendo, eu nem sei se foi naturalmente ou se foi algo que, sei lá não, com certeza que Deus queria que eu fizesse, né? Porque tem um salmo na Bíblia que eu me identifico muito, que é o Salmo 91, tem uma parte que diz o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E muitos caíram do meu lado e à minha direita, e eu não fui atingido. Então, deve ter um motivo, deve ter um porquê. E esse porquê, muitas vezes eu tento criar um conteúdo para justificar para mim mesmo, mas esse conteúdo não serve muito, entendeu? Então, assim, eu deixo a coisa fluir e acho que é o meu karma e que é algo traçado por mim. Por mim não, desculpa. Traçado para mim. Assim, várias pessoas me perguntaram por que eu escrevi isso, eu não quis dizer, mas vou te falar a verdade. Eu não entendo muito por que eu me permito ir para o perigo. E quando eu me questiono, a verdade é: por que eu faço o que eu faço? É porque muitas pessoas que eu amei foram mortas. E aí eu acho que a morte dessas pessoas, a perda dessas pessoas faz com que eu faça o que eu faço. Então isso de fato me leva para lugares que muitas vezes estou em risco extremo, mas é o meu karma. Eu acho que... Tem medo de morrer? Ah, não tem não. Pra te falar a verdade, assim, se tivesse medo de morrer eu não fazia o que eu faço, né? Eu não compraria as brigas que eu compro. Eu tenho muito medo que atinjam as pessoas que eu gosto, assim, amigos, familiares, isso eu tenho medo, mas de mim não. Eu vou te dizer que eu me preparei na minha cabeça psicologicamente para morrer aos 21 anos. Depois aos 23, depois aos 25, depois aos 29. E quando eu passei de 33, eu falei, tipo... Tô no lucro, mais ou menos. Eu tô com 43, vou fazer 44 esse ano. Então, assim, quando eu comecei no Afro Reggae, eu era mais novo, né? Eu fui um dos fundadores, mas eu era o cara mais novo. E hoje eu sou um dos mais velhos do Afro Reggae, 44 anos. Então, assim, só tem acho que umas 4 ou 5 pessoas mais velhas do que eu. Então, assim, eu já fui o caçula, né? Então, pra mim, assim, não é que eu tô assim, eu quero morrer, já tô no lucro. Não é isso, mas eu acho que cada um, cara, sabe, tem o seu destino. E no meu caso, eu poderia, pelo que eu sou hoje, né? Pelo que o Afro Reggae me ofereceu, eu poderia ser um cara mais do escritório, um cara assim. Tem muitas pessoas que poderiam fazer o que eu tô fazendo. Eu não precisaria me colocar em risco como eu coloco, mas aí eu não seria eu. Entendeu? Eu acho que eu ficaria frustrado. Eu sou uma pessoa que
nasci para a guerra. Sou muito religioso, mas sou eclético, não tenho uma religião definida. Aonde tem um mal, tem um bem. Onde tem um bem, tem um mal. Agora, nem tudo que é mal é ruim. Tá? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo dos últimas 24 horas. Aqui mesmo, assim, a gente teve acesso a algumas pessoas do crime, e que nem todo mundo era do mal. Estava cometendo uma coisa ruim naquele momento, ou o contrário, estava cometendo, sabe, assim, é uma questão de entendimento. Na real, as pessoas, eu acho que todo ser humano merece uma segunda, terceira, quarta chance. O próprio Serino que está filmando aqui, ontem se emocionou. Você estava na hora, né? Porque tudo aquilo que eu fiz hoje em dia representa, na minha vida, representa assim, é muito representativo do que eu vivi, entendeu? Mas eu sei o que eu posso fazer além daquilo, entendeu? O que eu posso fazer com o que aquilo me tornou, entendeu? Hoje em dia eu sou um homem, eu me considero um homem firme, sabe qual é? E posso transmitir o que eu vivi, eu tenho 25 anos. Eu quero o melhor pro meu filho, né? Então, por isso que hoje em dia eu me dedico ao meu trabalho. Eu tenho um ano que eu faço o que eu faço. Então, dentro do meu trabalho eu quero transmitir o que eu vivi, entendeu? Na minha entrevista, no meu quadro, entendeu? Eu me dedico a fazer o que eu faço para que seja melhor. Mas há 2 anos atrás ele fazia coisas erradas, ele cometia coisas que... Não vou dizer que hoje ele tem vergonha, mas ele sabe que não eram coisas boas, hoje ele comete o bem. Então quando você dá oportunidade para as pessoas e elas têm uma nova chance, elas acabam de alguma maneira, dependendo de quem seja, aproveitando isso. Na verdade, ele até falou para mim, pô, eu dei chance para ele. Quem deu chance para ele foi ele próprio. Foi ele mesmo. Ele mesmo que deu chance. E tu sente que mais pessoas querem sair da marginalidade ou eles, na maioria, querem continuar? Querem sair. Olha, eu acho que o poder público que tem que fazer o diferencial, né? Mas o que pode fazer para mudar essa realidade, principalmente, é você fortalecer a autoestima das pessoas. Eu acho que a autoestima talvez seja o grande patrimônio para que quem queira, de fato, mudar, né? Queira transformar a sua vida, possa se encorajar a fazer isso. Porque financeiramente falando, a pessoa não vai ganhar o que ganhava. Mas os valores não são os monetários. Os valores são outros. Eu conheço traficantes que nunca tinham ido a um shopping, nunca tinham ido à praia. E quando largaram o crime, né, puderam buscar seus filhos nas escolas. Então, assim, não ia nada de avião. Então, assim, são outros valores que a pessoa conquista, que a pessoa ganha, entendeu? Reconhecimento. Quem larga o crime, muitas vezes, acaba tendo passa a ser considerado pela sociedade como um sobrevivente, ou até mesmo como uma pessoa que de fato superou as mazelas da sua vida. Então acho que vale a pena largar o crime e vale a pena investir nisso, seja poder público, empresa privada ou pessoas, né, da sociedade como um todo, que de alguma maneira passem a ter um olhar diferenciado para aqueles que nunca tiveram nada e que de alguma maneira uma palavra de conforto, uma palavra amiga pode beneficiar bastante. Falta, mas eu acho que só focar na educação é um erro. Eu acho que o mais importante é você focar no fortalecimento dos núcleos familiares, porque o grande diferencial é dentro de casa, é a família. Entendeu? Eu acho que eu conheço história de pessoas que estudaram em escolas muito ruins e tiveram uma família solidificada. E pessoas muito pobres, pessoas miseráveis, inclusive. Como conheço história de pessoas muito ricas e que estudaram em escolas maravilhosas e o cara, na verdade, é um criminoso, é um mau exemplo. Inclusive, a gente tem que levar em consideração que o tipo de crime cometido aqui na Restinga é ruim, mas o chamado crime de colarinho branco, esse crime dos sanguessugas, esse crime, né, que inclusive desvia bilhões e bilhões dos cofres públicos, esse, na verdade, é o crime que deveria, digamos, chamar muito mais atenção do que esse crime pulverizado daqui. Não que eu esteja defendendo os bandidos daqui, pelo contrário. Mas é muito fácil você pegar, né, um restingueiro, que é o restingueiro do crime, que digamos que na Restinga deve ser 0,3% da população da Restinga envolvida com crime, menos de 1%,
e você botar na capa dos jornais, né? Ou você quase que condená-lo à morte. Mas aquele que desviou bilhões e bilhões dos cofres públicos, por mais que também ele seja denunciado, hoje a imprensa dá muita visibilidade a isso, mas ninguém, na verdade, quer a cabeça dele no sentido letal como que é do Rexingueiro. Eu falei do Rexingueiro, não quero nem criminalizar, né? Para não ficar aquela coisa assim, porra, tá falando que todo Rexingueiro é bandido. Não. O cara que mora em Vigário Geral, o cara que mora na Vila Cruzeiro, o cara que mora no Capão Redondo, o cara que mora no Jardim Ângelo. Então, assim, esse 0,3% da população que é envolvida com crime é tratado, ou seja, é taxado, já é julgado para que tenha a pena capital, a pena de morte nesse cara. Mas o outro, porque estudou de repente numa universidade na Europa, muitas vezes porque tem uma família mais tradicional, digamos que o tratamento é outro. Até a pena dele, né, é uma pena muito leve perto daquele... A pena de quem rouba bilhões, digamos, é menor do que o cara que roubar um supermercado. Eu acompanho o trabalho da Polícia Federal num departamento que deveria ter 200 policiais, tinha 18, e 12 em operação constante. E os caras fazendo um barulho absurdo. Então, assim, se de fato tivéssemos esses 200 policiais nesse departamento, pô, vou te dizer que teria um estrago muito grande ali, naquela região ali pluvial do Rio Iguaçu, do Rio Paraná. As Forças Armadas no nosso país, ela não tem preparo, né, em lidar com alguns temas. Então, assim, eu acho que poderia ajudar como complemento, mas só as Forças Armadas de caso isolado, não sei se conseguiria resolver, não. E até pouco tempo atrás, no próprio Rio de Janeiro, foi encontrado minas terrestres e granadas da época da Guerra das Malvinas, provenientes da Argentina, e que passou por essas fronteiras. Então, assim, a não fiscalização, ela é muito ruim, entendeu? Ela é muito ruim até para o empresário, para o comerciante, né? Que muitas vezes concorre com a pirataria. Ela é ruim para arrecadação, ela é ruim por vários motivos, entendeu? Sabe? Então, E também acho que a gente não tem que ficar culpando o tempo todo os nossos irmãos, seja os paraguaios, seja os colombianos. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o nosso umbigo. Então, nesse aspecto, eu acho que assim, não no sentido assim, não digo que nós temos que nos relacionar com todos, mas culpar os nossos irmãos porque eles não fiscalizam a deles, eles não fiscalizam a deles, mas que nós fiscalizamos as nossas. Então acho que falta mais investimento nesse sentido. Ó, a Marília Gabriela me perguntou isso, deve ter uns 40, 50 dias aí, e eu falei, se não me engano, que tinha medo dele, uma coisa assim, eu que tinha medo de mim mesmo, assim, né? Porque assim, na verdade, eu compro brigas que não são minhas brigas, né? São brigas de pessoas que eu acho que merecem, geralmente pessoas que são massacradas e oprimidas. Então, se eu fosse falar de mim mesmo, eu acho que é muito difícil. Eu acho que existe uma força que me move, que é algo que eu não sei explicar, mas eu diria que eu sempre busco de alguma maneira ser justo, entendeu? E mesmo que essa justiça ela não seja compreendida muito por todos, né? Por exemplo, quando eu subi o Alemão em 2010, muita gente esperava que eu falasse assim, que eu estava preocupado somente com os moradores da comunidade. Eu falei, não, também estou, mas estou preocupado para que os bandidos não morram. Estou preocupado que os policiais não morram também, que não haja um banho de sangue. Poderia fazer o jogo, né? Tem um jogo, não, estou preocupado com os moradores inocentes, que é também verdade. Eu também não queria que os bandidos morressem, nem os policiais também. Então, assim, quando você fala isso, né, é um senso de justiça que ele não é muito bem entendido. Porra, o cara tá preocupado para vagabundo não morrer, para polícia não morrer, e tava mesmo. Então, assim, eu acho que tem um senso de justiça que me rege, que talvez seja uma marca que eu tenha, mesmo que não me deixa dormir, cara. Se eu porventura fizer algo contigo, que eu achar que é certo, depois eu perceber que é errado, eu não te procurei, eu não vou dormir, eu vou ficar mal, eu vou ficar angustiado, entendeu? Eu vou ficar com dor na costela, eu vou ficar com dor no coração, no peito. Então, assim, eu acho que eu busco ser justo, eu busco, de fato, assim, eu espero que eu possa, de alguma maneira, colaborar bastante, né, motivando pessoas como vocês, a TV Restinga,
a fazer um trabalho igual ou melhor do que o Afro Reggae, de verdade, entendeu, sabe? Eu queria muito assim, a minha equipe inteira, ontem vocês estavam falando disso, né? Vocês querem formar pessoas. Essa, a primeira equipe do Conexões Urbanas de 2008, era 100% gente do mercado, de publicidade, cinematográfico. Essa equipe atual, 100% veio da favela. A gente viu no pessoal, nessa gurizada que tá aí, que eles estão tendo prazer no que estão fazendo. Claro. Não é aquela coisa tipo de, sou um funcionário, empregado, eu tenho que cumprir aquilo ali, não. A gurizada ali, e a gente tem esse aqui que tá gravando, o Jefferson, nós, mas ele, o Jesus que tá editando, o Christian que tá com a gente também como parceiro. Os caras têm a alma, estão ali porque realmente querem fazer uma coisa bacana, e isso eu acho que é o mais importante, né? Se a gente conseguir resgatar pessoas e tentar trazer também um pouco pro nosso lado, eu acho que isso é o gratificante da história, né? Muito, cara, muito, assim, tipo, eu vou te dizer que hoje eu não tenho tanto prazer em tudo que eu faço, sendo muito sincero, mas o que me dá prazer, por exemplo, é ver um cara que nem o Celino, que está filmando aqui, que até pouco tempo atrás era traficante, uma menina que nem a Tilane, entendeu, sabe, também assim, que até pouco tempo atrás, assim, sempre foi uma guerreira, lutadora, e hoje é produtora, ver o Dom, sabe, hoje o cara é o diretor do Conexões Urbanas, é um cara que veio da favela, que mora na favela até hoje. Então, assim, isso é muito, muito emblemático, né? O Chechena teve 6 irmãos no crime, e 5, na verdade ele era o 6º, e entrou no Afro Reggae antes de entrar pro crime. Então, assim, eu acho que esse é o maior legado. Nosso legado não é o legado do prédio lindo que a gente tem em Vigário Geral, da sede maravilhosa na Lapa, ou do patrimônio que a gente tem. Nosso legado maior é esse, entendeu? Eu acho que se a gente puder mostrar esse DNA, essa essência, para grupos como vocês e outros mais, eu acho muito importante, porque assim, eu tenho um convite para montar Afro Reggae no Brasil inteiro, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo. Eu ia te perguntar isso aí, se é possível isso, como é que tu enxerga essa situação? Vamos dar um exemplo, o Afro Reggae na Restinga, né? Ou de repente com a TV Restinga ajudando, trabalhando, ou enfim, como é que funciona essa questão e como é que é a tua visão em relação a isso? Seria leviano, não seria correto com vocês, porque na verdade as empresas iam patrocinar o Afro Reggae e não iam patrocinar a TV Restinga. Isso eu não acredito nesse tipo de franchise social, né? Eu não acredito nisso, eu prefiro muito mais ser parceiro da TV Restinga e fazer coisas aqui com vocês, onde a minha bandeira vira coadjuvante, entendeu? Eu já ajudei grupos aqui do Sul, inclusive o próprio Canta Brasil, que fica em Canoas, né? Tem outros também que a gente colaborou aqui do Sul, em outros estados do Brasil. Eu não acho correto não, assim, fazer um trabalho aqui focado, vamos fazer um trabalho com a Restinga, começo, meio e fim, com a polícia, começo, meio e fim, ou numa universidade, isso eu acho interessante. Agora, o Afro Reggae se fixar fora do Rio de Janeiro, seria leviano e seria algo assim que eu acho que tira o protagonismo dos grupos locais. Então, convite para isso nós temos, propostas mercadológicas também, mas eu não quero fazer. Tu tem um desejo, que é de que o Afro Reggae termine, mas num bom sentido. Não, o meu papel... Exatamente. Não, que eu digo assim, que o Afro Reggae termine, não na questão de terminar, que não fosse preciso mais. O trabalho de mediar conflito, o trabalho das pessoas do crime, eu vou te falar um negócio assim, eu queria muito que o que eu faço, eu virasse peça de museu, no sentido de mediar guerra, tirar pessoas do narcotráfico. Eu queria mesmo, assim, porque, por exemplo, por que os garotos aqui do crime queriam conversar com a gente? Particularmente comigo. Porque vem na televisão eu com os caras que são os popstars do crime. Então, assim, eu sei do papel que a gente tem, mas tem hora que eu vou te falar a verdade, assim, sabe? Quando eu vou mediar uma guerra, quando eu vou mediar um conflito, às vezes, de novo, aquela pergunta, por que eu tô indo? Por que eu vou? Nada a ver com essa história. Mas aí bate um lado, que é o lado nostálgico dos meus amigos que morreram, de que faltam pessoas que façam esse tipo de trabalho e acabo fazendo. Mas eu queria mesmo, você juro por Deus, assim, eu queria muito que trabalhos como esse acabassem, assim. Eu acho que o papel mais importante que o Afro Reggae tem hoje, além de executar os seus projetos sociais, culturais, artísticos, televisivos, é de trazer grupos como a TV Restinga
pro foco da grande mídia, do poder público, das empresas privadas, entendeu? Eu acho que isso a gente tem que fazer, isso está no nosso DNA, né? Porque grupos sociais meio que tem uma coisa meio de não querer um apresentar o outro com medo de perder patrocínio. Eu não tenho esse medo, não. E se eu perder um dia um patrocinador, que eu perca, porque eu não deveria me patrocinar mesmo, ou eu não merecia ter o patrocínio dele, ou ele não merece me patrocinar. Então, o que eu quero assim, fazer hoje, venho fazendo há bastante tempo já, é cada vez mais dar visibilidade a grupos como o de vocês. Pô, super possível. Rapaz, é possível. Eu quero dizer que eu também faço parte desse fã-clube de amigos da Restinga. Eu sou um rexingueiro de longe. Ah, garoto, tamo junto aí, cara. Pode contar com a gente aí. E tudo é possível, basta a gente querer. Isso aí, valeu.